Aqui no Amar contamos histórias reais de pessoas como eu e você. Histórias de superação, luta e, acima de tudo, amor. Queremos levar a cada um esperança, informação e acolhimento. Por isso, o Amar Maternidade agradece a HDI Seguros por acreditar e patrocinar essa rede de amor. Depois que o pai dele se foi, tive que me desdobrar. A vida era muito corrida. Vendo eles crescidos, me sinto vencedora. A minha história é uma história que não tinha muitas chances de dar certo, mas Deus foi muito bom comigo. Para ter meus filhos do jeito que eles são, eu faria tudo de novo. Cristina, tudo bem? Tudo bem. A gente recebeu um e-mail muito fofo da sua filha, da Marielle, uma filha de 6 que você tem, contando a sua história. Muito emocionante, né? A sua história da maternidade, ela começou bem cedo. Você tinha 15 anos quando você ficou grávida. Eu fiquei grávida, né, de um namorado que eu tinha, que por sinal era 15 anos mais velho do que eu. E sem nenhuma chance de ter dado certo, por vários conflitos, né, da idade dele com a minha mãe, e daí casa não casa. As minhas maternidades começaram bem turbulentas. Então daí eu fui mãe. A minha primeira filha, que tem 31 anos, é a Rúbia, né? Com todo esse tumulto, essa gravidez muito complicada. Ela nasceu de 7 meses, já fiquei mãe solteira pela primeira vez. Então, daí já fiquei cuidando dela com a ajuda da minha mãe, né? Então, já a figura paterna já não existia mais nesse momento. Você precisou parar os estudos para cuidar dela? Você tinha 15 para 16 anos? Essa foi a primeira coisa que aconteceu. Você chegou a retomar os estudos? Então, eu voltei um tempo depois, mas isso foi bem muitos anos depois. 2 anos depois, você já se casou de novo e teve seu segundo filho. 2 anos depois, eu me casei de novo e tive o meu segundo filho. Eu tive o Matheus, que hoje já está com 28 anos, que veio do casamento. E depois, rapidamente, quando o Matheus tinha 7 meses, eu estava amamentando e engravidei. E depois disso nasceu, no próximo ano, em setembro de 1990, nasceu o Matheus. Em novembro de 1991, nasceu o João Vitor. E daí demorou um pouco mais, porque o João Vitor eu amamentei um pouco mais. Então daí tem esse espaço de 91 até 94 para a chegada da Marielle. Quando foi em fevereiro de 96, nasceu a Maria Clara, que das 5 primeiras gravidez, ela seria a mais nova dos 5, né? Então ficou assim, a Rúbia, que hoje tem 31 anos, que foi desse primeiro relacionamento, e depois eu me casei e tive mais 4 filhos, que é o Matheus, o João Vitor, a Marielle e a Maria Clara. Então, daí fechou esse quadro da família. Como é que foi para você ter filhos em idade tão próxima, cuidar dos pequenos, grávida de outro? Vivi experiências de um começar a andar e tirar a fralda, já barriga grande, nascendo outro, amamentando e esse bebê crescendo, e depois já gravidez de novo. Eu levo as coisas muito light. Muito light. Eu não sofro por coisas que eu não consigo mudar. Então, eu fui mãe, eu sou mãe, preciso criar, preciso ter e vamos levando. E parecia que estava tudo bem e que ia continuar tudo bem. Quando a Maria Clara tinha 2 anos, o que aconteceu? Aparentemente, eu achei que eu tinha uma história com o pai deles e que ela ia durar para a vida toda. Ele simplesmente, um dia chegou em casa e me disse que tinha engravidado uma outra mulher e que ele estava indo embora de casa. Você precisou se desdobrar em 1000 para sustentar e cuidar deles, né? Exatamente. Então, a Maria Clara tinha 2 anos. A Marielle já tinha 4, muito pequenos. Muito 4. pequenos. O Matheus tinha 7 anos. Então, foi assim, literalmente o nosso mundo caiu. A minha mãe é que me ajudou muito nessa questão, né? Daí, eu não tinha estudo, eu não tinha uma faculdade, eu não tinha uma profissão, eu não tinha nada. O que você fez, então? Eu comecei a trabalhar
em uma casa onde eu trabalhei muitos anos nela. Eu comecei a fazer faxina, a trabalhar com essa mulher que hoje é minha grande amiga. No ano de 2000 eu fiz um concurso, mas mesmo assim eu continuei trabalhando com ela. Então eu trabalhava 6 horas na escola e 6 horas com ela. E com isso a gente conseguiu sobreviver unidos, passando por tudo e assim, isso. daí eu tive que ensinar, os mais velhos tinham que aprender a cuidar dos mais novos. A minha mãe priorizou cuidar das 2 menores. A mais velha minha, ela já me ajudava com ela. E assim nós fomos sobrevivendo. Exatamente. O pai deles nunca procurou, não manteve contato? Na verdade, durante mais ou menos 9 anos, nós nem sabíamos aonde ele morava. Ele simplesmente desapareceu. E foi aparecer no casamento Foi de um dos seus aparecer no filhos. casamento do meu filho, do João Vitor. Como é que foi esse reencontro? Para mim, esse reencontro, ele teve um sabor de vitória. Para te falar a verdade, ele teve. Porque eu pude mostrar para ele que eu tinha conseguido sobreviver. Humanamente falando, foi muito bom para mim, foi libertador. Porque eu pude mostrar para ele que a gente tinha conseguido, a gente tinha vencido. Bom, em 2000, você conheceu o Juraniro. Sim. E vocês se casaram, ou a mulher que gosta de casar. Sim, eu sou uma mulher que eu acredito muito nessa instituição que chama casamento. E vocês se casaram em 2004. Como é que foi a chegada dele na sua família? Olha, eu acho que ele foi muito corajoso. E eu acho assim que foi um projeto de Deus na minha vida. Sinceramente, olhando assim, poucas mães gostariam que o seu filho se casasse com uma mulher que tem 5 filhos. E ele era um filho caçula, de 9 irmãos, ele era o mais novo. E assim, de repente, eu caí nessa família com 5 filhos numa bagagem, mas toda tudo uma história. Tem um propósito, né? Verdade. Vocês pensavam em ter mais filhos quando vocês se conheceram? Não pensávamos em ter mais filhos. É muito engraçado isso. Então, até porque ele recebeu 5 de presente. Mesmo porque, entre aspas, ele já estava adotando 5 filhos quando ele se casou comigo, então. E de repente, apareceu o Mateus na vida de vocês. De repente. Conta essa história. Eu divido a minha vida entre 2 Mateus. O primeiro Mateus e o segundo Mateus que chegou na nossa vida. A gente fazia parte de uma igreja, né, que tinha um projeto social muito lindo em Uberlândia e que tinha um abrigo de crianças. Então, eu conheci o Mateus fazendo um trabalho voluntário nesse abrigo. E quando eu conheci o Mateus, foi amor à primeira vista. Quantos anos ele tinha? Ele tinha 1 ano e 9 meses e o Mateus ele já tinha sofrido um AVC. Então, quando eu conheci ele, ele usava uma botinha porque ele não conseguia caminhar. E assim, eu vi o Mateus o primeiro dia, eu amei ele. Um amor muito grande, assim, eu parece que eu queria levar aquela criança para casa, cuidar daquela criança. E assim, soou tudo muito louco na nossa vida, na nossa casa. E o meu marido, né, o Juranir, falava, mas por que isso? Eu falava, eu não sei, eu amei, eu não sei explicar. E aí a Maria Clara já conheceu a Marielle e nós já fomos totalmente envolvidas por essa criança, totalmente apaixonadas, nós já ficamos por ele de cara. Ele morava no abrigo e algumas vezes por semana ele ia para sua casa. Exatamente, então a gente começou a fazer esse processo de apadrinhamento, levar ele para casa. Mas até que houve uma decisão de adotar o Mateus ou não, foi um processo. E o Mateus, a priori, parecia que ia ser muito fácil ele chegar na nossa casa, porque ele era tido como uma criança de necessidades especiais. Então, só tinha 3 pessoas que queriam crianças nesse critério. Então, eu tinha certeza que ele ia ser meu muito rápido. Mas no processo, quando nós fomos avaliados, uma outra assistente social avaliou ele e ela não deu como se ele tivesse problemas. E entrou 23 casais na nossa frente. Porque quando você entra com o processo de adoção no fórum, você não tem como pedir uma criança especificamente. Não tem específica. Como é que vocês conseguiram, então? Quando nós... e daí é um processo também demorado, eu acho que você, né, deve saber disso. Porque tem que passar
Você, marido, os filhos que moravam em casa, você tem que ser avaliado. E é uma coisa que assim, 1 mês, 3 meses, não é uma coisa durante uma semana, né? É um processo então, bem um processo bem lento. demorado. Como você lidar? Porque dentro Você do já nosso... estava pegada? Dentro do já... porque nós éramos padrinhos dele, levando ele para casa. Só que quando começa o processo judicial, aí você tem que parar de levar aquela criança e você tem que parar de ter contatos com ela. E eu ligava um dia e falava assim, agora só faltam 17, 11. Na outra semana eu ligava de novo, eu já estava até um pouco repetitiva, um pouco chata. Eu ligava para a assistente, Verinha, e aí? Ela falava, agora só tem 3. E quando foi um dia, uma tarde, né, uma tarde de chuva, e o Matheus até, sempre quando faz o mesmo clima, ele fala sobre isso. Ela ligou, nós fomos chamados para ir ao fórum. E quando eu entrei, a juíza já falou, olha, ela leu todo o relatório para a juíza. E ela só simplesmente disse assim, eu estou te entregando para vocês hoje a guarda provisória do Matheus. Hoje ele está com 13 anos. Vocês falam abertamente sobre todo o processo de adoção. E como é que ele lida com isso? Sim, desde quando ele chegou em casa. Ele se refere a quando o tempo que ele ficou no abrigo, naturalmente, nós lidamos muito bem com isso. E eu sou muito feliz com esse processo da adoção. Quando as pessoas me perguntam, eu falo, gente, adotem mesmo. É a melhor coisa que vocês podem fazer. Porque vocês vão dar esperança a uma vida de uma pessoa que não tem esperança. Hoje vendo seus filhos crescidos e tudo que você passou, qual que é o sentimento que fica? Eu me sinto uma vitoriosa, porque todos eles são hoje pessoas de bem, são bons filhos, me amam, eu sou muito amada por eles, eles têm um sentimento de gratidão por mim. Por isso que eu disse que se fosse preciso passar por tudo de novo, para que eu chegasse ao resultado que eu tenho, eu faria de novo. Eu queria dizer para todos eles, né? Porque todos eles são muito especiais, né? Todos 6, de que realmente valeu a pena. Tudo que nós passamos, tudo que a gente viveu, valeu a pena. Porque o resultado é esse resultado que eu tenho agora. Eu sou uma mãe muito feliz, uma mãe muito vitoriosa e uma avó assim, muito coruja. E eu amo muito essa família linda que eu construí. Eu amo vocês. De verdade. Obrigada, Cris. Boa sorte para esses filhos todos, amados, netos. Muito legal contar a tua história aqui. Obrigada mesmo, Eu que agradeço. Tá? Se você tem uma história para compartilhar com a gente, escreve pra gente no amarmaternidade@gmail.com. Vai lá para se inscrever no canal, você faz o login e clica no botão inscrever-se. É muito rápido e muito simples. Eu estou te esperando na próxima quarta, às 20 horas, com mais um programa inédito. A gente faz esse programa com amor para vocês. Vem cá, Matheus. Vem cá. Inscrevam-se no canal. Inscrevam-se no canal. Um beijo.